When I was a child, I never understood. Quando eu era menino, eu não entendia. My dad was a pastor. Meu pai era pastor. And in those towns in northern Alabama where we were, E nas cidades do norte de Alabama, onde morávamos, there were quite a few churches. tinham muitas igrejas. And so the pastors would get together. E os pastores então se reuniam. And so the children of the pastors never had a choice but to go with them. Então os filhos dos pastores não tinham escolha a não ser ir junto com os pastores. But these pastors would get together and they would talk, they would just have a great time inside. Esses pastores se reuniam e se divertiam à beça. But they sure didn't want us in there. Mas eles não nos queriam lá dentro dessa reunião. As a matter of fact, as a child, I couldn't understand why they were sitting there talking all the time. E eu, como criança, não entendia o que eles estavam falando tanto lá dentro. But I think I do now. Mas eu acho que agora eu entendo. I totally understand it. Eu completamente entendo. I'm sharing this just to mention a couple scriptures to you. Eu falo isso que eu quero compartilhar algumas passagens com vocês. Because my theme tonight is that Jesus blesses little children. O meu tema essa noite é que Jesus abençoa as criancinhas. And the two scriptures I want you to keep in your mind tonight. E tem duas passagens bíblicas que eu quero que você mantenha na sua mente essa noite. In Mark 10:14, Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 14. it says, "Let the little children come to me, Diz: deixe as criancinhas virem a mim, and do not forbid them, não as impeçais, for such is the kingdom of heaven." porque das tais é o reino de Deus. And also in Matthew 18, E também em Mateus, capítulo 18, verses 4 and 5. os versículos 4 e 5. Whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Aquele que se humilhar como essa criança será o maior no reino dos céus. Whoever receives one little child like this in my name receives me. Todo que receber uma pequena criança dessas me recebe a mim. Why did I tell you this illustration? Por que eu dei essa ilustração no começo? Jesus launched his ministry full time, running with both feet when he was about 30 years old. Jesus começou o seu ministério assim mesmo quando ele tinha uns 30 anos de idade. And people heard about him. E as pessoas ouviram falar dele. They heard the miracles he was doing. Ouviram dos seus milagres. And he was busy talking and teaching and casting out demons and healing people. Ele estava ocupado falando, ensinando, pregando, expulsando demônios, curando as pessoas. He would take time and answer questions. Ele tomava tempo para responder umas perguntas. And at the same time he was training his 12 disciples, his followers. E ao mesmo tempo ele estava treinando, discipulando seus 12 seguidores. There were days, like we talked about Mark 3:20, they were so busy that Jesus didn't have time to rest or eat. Marcos 3:20 mostra um dia assim, que Jesus estava tão ocupado que ele e seus discípulos não tiveram tempo nem de comer. So you probably understand why the disciples, when the children wanted to come to Jesus, did not. He feels like they felt like he didn't have time for them. Então você pode entender porque os discípulos, quando as criancinhas vieram até ele, eles pensaram, não, ele não tem tempo, a gente não tem tempo para essas crianças. But when some of the followers brought their children to Jesus, he stopped them. The disciples stopped them. Mas quando algumas pessoas trouxeram as crianças, os discípulos os impediram. They even probably figured that these babies wouldn't remember Jesus. Talvez até pensaram, essas criancinhas não vão nem lembrar de Jesus. How could small children be as important as the other things Jesus had to do? Como podem essas crianças pequenas serem tão importantes quanto as outras coisas que Jesus tem para fazer? So Jesus' followers rebuked the adults. Então os discípulos repreenderam os adultos and told them they were wrong for wasting his time. E falaram que eles estavam errados em gastar o tempo de Jesus. So in this context, I'm going to ask three questions. Então nesse contexto eu vou fazer três perguntas. What did Jesus say?
O que Jesus disse? What did he do? O que ele fez? And what does he want us to do? E o que ele quer que nós façamos? So let's look at it. Então vamos dar uma olhadinha. Jesus saw what the followers were doing. Jesus viu o que os seus discípulos estavam fazendo. He wasn't happy about it. E ele não estava nada feliz com isso. That's when he reached out, he rebuked the disciples, he says, let the little children come to me. E aí ele repreende os seus discípulos e ele disse: deixe vir a mim as criancinhas. And do not forbid them, E não as impeçais, for such is the kingdom of God. porque das tais é o reino dos céus. Jesus took time to explain to the disciples that little children were important. Jesus tomou tempo para explicar para os seus discípulos que as criancinhas eram importantes. Even when I was saying that you have to become like a little child. E aí ele também fala que você tem que vir como uma criancinha. He only gave the kingdom of God to those who are like little children and trusted and dependent on God. Ele só daria o reino de Deus às pessoas que eram como crianças, em fé, em dependência de Deus. Why do you think he said these things? Por que será que ele disse tais coisas? Because a child has simple faith. Porque a fé de uma criança é uma fé simples. As we grow up, our minds get convoluted. Ao crescermos, as nossas mentes Get all complexed and mixed up. ficam muito complexas e bagunçadas. We think we understand it all. E daí a gente acha que entende tudo. But how many times the little child, you know, parents who have children, Pais que têm filhos aqui, you know, you may punish a child. você pode talvez disciplinar o seu filho, But when you say, this is for your benefit, you give them a hug and you love them, say, I love you, the child forgets about it. mas quando você expressa o seu amor, você dá um abraço, a criança já esquece do castigo. You know, when I became a Christian, Você sabe, quando eu me tornei um cristão, I started walking with the Lord 66 years ago. eu comecei a andar com Deus há 6 anos atrás. In other words, I accepted the Lord Jesus when I was 6 years old. Então, eu aceitei a Jesus com 6 anos de idade. I just believed it. Eu simplesmente acreditei. I heard it. Eu ouvi. I saw my parents living what they were teaching. Eu vi os meus pais vivendo o que eles estavam ensinando. And I'm telling you, in the city of Brewton, Alabama, E eu posso te dizer, na cidade de Brewton, Alabama, in a revival service, when I went forward and I knelt and said, Jesus, I'm a sinner. I want you to come into my life. num culto de avivamento, quando eu respondi o apelo, me ajoelhei e falei: Jesus, eu quero que entre na minha vida. That's why it's so important that we become like little children. É muito importante que a gente se torne como crianças. We throw off all the preconcepts A gente joga fora todos os preconceitos and we just accept the Word of God as it is. e simplesmente aceitamos a palavra de Deus como ela é. Now, this was not the only time that Jesus Christ used children as a good example. Essa não é a única vez que Jesus usa crianças como um exemplo. Another time, Jesus called a little child to help him answer a question. Uma vez Jesus chamou uma criança para ajudar a responder uma pergunta. His followers asked, who would be the greatest in the kingdom? Os discípulos perguntaram: quem será o maior no reino de Deus? And Jesus used this little child as an example of being humble. E Jesus usa uma criança como um exemplo de humildade. Why? Por quê? We don't usually think of a small child being full of pride. Normalmente não pensamos numa criança pequena sendo cheia de orgulho. We don't think of innocent children putting other people down. A gente não pensa em crianças inocentes se exaltando Or making themselves feel so important. ou se fazendo mais importante do que são. That's the reason, and we also remember when he was preaching on the hillside to 5,000 people, Vocês lembram quando Jesus estava pregando numa montanha com 5.000 pessoas? and everybody was hungry, Estava todo mundo com fome. and he asked the disciples to go get something to eat. E ele falou para os discípulos: acha alguma coisa para comer. And he said, there's nothing to eat. Eles falaram: não tem nada para comer.
Then somebody said there's one child has 3 loaves and 2 fishes. Alguém disse, tem um menino que tem 3 pães e 2 peixes. And when the disciple went, am I right? I think there's 2 stories, so I don't know. Okay. This is right. What I'm saying. Yeah. Okay, don't get. Everybody's looking at me. George is looking with this. I don't make sure he's a theologian, but no. But think about this for just a minute. Pense nisso por um momento. They went to this little boy and said, "Can we have your 3 loaves and 2 fishes?" Então eles foram a esse menino e falaram, podemos ter os seus 3 pães e seus 2 peixes? He gave it. E ele entregou. He humbled himself and gave it. Ele humildemente entregou. Now, what would it have been like if we'd have had these 3 loaves and 2 fishes ourselves? Would we have been given it free will? O que nós faríamos se fosse nosso pão e nosso peixe? Would we have been reluctant? Teríamos dado com alegria ou relutado um pouco? So Jesus said in Matthew again 18:4-5, Em Mateus 18, 4 e 5, Jesus diz, whoever humbles himself as this little child aquele que se humilhar como essa criança is the greatest in the kingdom of heaven. é o maior no reino dos céus. Who receives one little child like this in my name receives me. E aquele que receber uma criança dessa em meu nome recebe a mim. So we got to throw away all the complexity in our life. Então temos que jogar fora toda essa complexidade na nossa vida. Read the Word of God and become like a little child and accept the Word as is. Ler a palavra de Deus e aceitá-la como uma criança. So we said, what did Jesus say? We just said what Jesus said. Então, o que Jesus disse, a gente acabou de dizer. Now, what did Jesus do? Agora, o que Jesus fez? So we said, send the children to me. Ele disse, deixe as crianças virem a mim. And they ran to him. E elas vieram até ele. He picked them up. Ele as pegou nos braços. He held them and he blessed them. Ele as segurou e as abençoou. And he talked to them. E ele conversou com elas. And they even wanted to pray with him. E até queriam orar com ele. If you think about that film, The Dropbox, Se você pensar nesse filme do Dropbox, aí, Pastor Lee, and I hope you go see it this week. espero que você vá ver esse filme essa semana. Imagine this mother not wanting her little child. Imagine uma mãe não querendo sua criança, seu filho. In this thick wall, he created a Dropbox. E nessa parede ele criou uma gaveta. Because during this time, mothers who didn't want their children would just leave them in the woods, and the natural elements would kill them. Porque muitas mães abandonavam as crianças. Pra And he morrer. created this Dropbox, and when they opened the Dropbox and put that child in, Então ele fez essa caixinha, então quando alguém abre a caixinha e coloca a criança lá dentro, and that box shut, it could not be opened again. e quando você fecha a porta outra vez, não pode abrir de novo. It was done in such a way that then an alarm would immediately go off by the weight of the child's body, and it would alert them in their house. Então quando essa porta fechava com uma criança dentro, soava um alarme na casa do... And they would run to get that child. E aí corriam para resgatar essa criança. And they'd pick that child up. Pastor Lee would pick that child up in his arms and bless that child and pray over that child. E o pastor Lee pegava a criança nos braços e orava e abençoava essa criança. Wow. Uau! Good translation. Thank you. In other words, Jesus loved the little children as much as he loved the adults who came to hear his teaching. Jesus amava as criancinhas da mesma forma que ele amava os adultos que vinham a ouvir o que ele tinha. And so he made time to hold them and to pray for them and to bless them. Então ele criou tempo para abençoar essas crianças, para dar atenção a elas. Now, we know what Jesus said. Sabemos o que Jesus disse, We know what Jesus did. sabemos o que Jesus fez. Now, what does he want us to do? Agora, o que ele quer que nós façamos? Real simple answer. Uma resposta muito He simples. wants us to follow his example. Ele quer que sigamos o seu exemplo. So, as I think about the Brazilian Church of Hope, what are we doing here to reach out to children?
Então, quando eu penso na Igreja Brasileira da Esperança, né, o que estamos fazendo para alcançar as crianças? We as ministers encourage the parents to bring their kids forth so we can bless them and dedicate them to the Lord. Nós ministros incentivamos as pessoas a trazerem seus filhos para dedicá-los ao Senhor. We challenge the parents to raise them in the ways of God. E desafiamos os pais a criar os seus filhos nos caminhos de Deus. Then we challenge you as participants of this event, of this special ceremony, that you extend your hands and you agree to pray for them also. Convidamos as pessoas que estão participando junto a estender as mãos e abençoar e orar para essas crianças. That's the body of Christ functioning. Isso é o corpo de Cristo funcionando. And so by this type of ceremony, the whole church sees the importance of caring for and loving children. Através de uma cerimônia de dedicação, a igreja toda pode ver o carinho pelas crianças. And the adults are reminded to become like children once again. E os adultos aí, ao mesmo tempo, são lembrados de se tornarem como crianças. We have a Sunday school program. Nós temos uma programação de escola dominical. Directed so that children can understand the love of God at their own level. Que está focado em ajudar as crianças a entender o amor de Deus ao seu nível. That He died on the cross and shed His blood, and that they can have a personal relationship with Jesus. Que Jesus Cristo morreu na cruz, derramou seu sangue, e que essas crianças podem ter relacionamento com Jesus. In certain events, I've seen Karen bring up children up here. We bring them up front and we pray for them. Eu já vi a Karen trazer as crianças. We pray for their protection. Aqui, e a gente abençoa elas e ora pela sua proteção. We pray that they'll be protected from harm. Pedimos que sejam libertos do mal. And also we've done events called Feed the Starving Children. Já fizemos com a igreja eventos where you have an opportunity they can go out and pack food that will go out to many hungry children and feed children around the world. Lá onde a gente empacota aquela comida para mandar para muitas crianças. And one of the most exciting things for me is when I go and I see these children come with their parents and they're just so excited to pack the food. E uma das minhas um momento predileto quando eu vou lá e vejo os pais, as famílias vindo junto com as crianças e a alegria que as crianças têm em ajudar a fazer. It's a wonderful experience. É uma experiência ótima. And I know Luke, who's taking his children, can experience the same thing that others have. E eu sei que o Luke, que leva suas crianças lá, ele passa por isso. E eu sei que outros também têm feito isso. And then on April 26th, dia 26 de abril, no domingo, we're going to do a presentation of compassion. Nós vamos fazer uma apresentação de Compassion International. Compassion offers the opportunity to get involved and sponsor needy children. Compassion apresenta a oportunidade de nós nos envolvermos em patrocinar crianças around the world, helping them break the cycle of poverty. Crianças pobres ao redor do mundo para ajudar a quebrar esse ciclo de pobreza nas suas vidas. And God honors this. E Deus honra isso. And if you look around the world, a lot of the Christian organizations have compassion and love for one another. They go out and do this. There's many other organizations that do this also. Existem muitas outras organizações que também fazem algo parecido, que estendem uma mão compassiva para. And the reason we're going to present the compassion program, there's some people already in church sponsoring a child. Uma razão que a gente vai fazer uma apresentação do Compassion é que a gente já tem algumas pessoas na nossa igreja que têm patrocinado ou patrocinam alguma criança. Then this week you'll have the opportunity to see a documentary called The Dropbox that we talked about. E essa semana você vai ter essa oportunidade de assistir esse filme chamado Dropbox. An inspiring film about a Korean pastor who takes and raises unwanted babies. Dropbox, filme inspirador sobre pastor coreano que resgata as crianças. And during this time doing that, he has saved over 600 babies. Durante o seu tempo fazendo, cuidando desse Dropbox, o pastor Lee tem salvado 600 crianças, mais de 600 crianças.
There's a little chorus we used to sing in Sunday school when I was a little boy. Tem um corinho que a gente cantava na escola dominical quando eu era menino, That goes back a long way, doesn't it? tempinho atrás. Jesus loves the little children. Jesus ama as criancinhas. All the children of the world. Todas as crianças do mundo. Red and yellow, black or white. Vermelho, amarelo, preto ou branco. They are precious in His sight. São preciosos aos olhos de Deus. Jesus loves the little children of the world. Jesus ama as criancinhas do mundo. Tonight I challenge you to ponder how you can be involved in some child's life. Hoje à noite eu te desafio a pensar em como é que você pode se envolver na vida de alguma criança. Really pray seriously as we participate in the Lord's table. Pray how you can be involved in one of these ministries. Ao participarmos da Santa Ceia, ore a Deus perguntando como é que você pode se envolver com algum ministério de crianças. And we usually have here from 19 to 30 children on Sunday evening. A gente tem de 19 a 30 crianças em média. And one thing we lack is teachers. E uma coisa que a gente precisa We need more people é to mais volunteer. professores, pessoas que se voluntariem. And we ask you to contact Karen Sykes. E pedimos que contate a Karen para falar disso, para se voluntariar. I grant you, I affirm Eu afirmo that you will be blessed and you'll have a great satisfaction. que você será abençoado e ainda mais terá grande satisfação.